Olá pessoal, tudo bem com vocês? Elie Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração de Auschwitz e que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1986, ele disse uma frase muito interessante. O carrasco, ele mata sempre duas vezes, a segunda pelo silêncio. O Kabengele Munanga, ele usa essa frase do Wiesel para pensar um pouquinho aquela ideia da democracia racial brasileira. Ai, lá vem ela de novo falando desse cara. Gente, o que eu posso fazer se ele é bom, escreve um monte de coisas bacanas? Mas vamos lá. O Munanga diz o seguinte, que no Brasil o racismo é um crime perfeito. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Por que a gente pode pensar que aqui no Brasil o racismo é um crime perfeito? Pessoal, é assim, ó. Durante muito tempo se veiculou aqui no Brasil a ideologia da democracia racial. A ideia de que não existia racismo no Brasil. O racismo é uma coisa que está na cabeça de algumas pessoas. Quando se comprovou, através dos fatos, que sim, existe racismo no Brasil, todo mundo recuou. Mas eu não sou racista. Como é que a gente tem um país que tem racismo, mas as pessoas não se sentem racistas? Nós estamos matando o racismo pelo silenciamento. E neste contexto, ele é um crime perfeito. Bom, pessoal, o racismo é estrutural e se vocês me acompanham em outros vídeos já viram que eu já falei isso. Ele está presente em várias instituições da sociedade brasileira, inclusive dentro das escolas. No vídeo anterior eu falei da escola antirracista e nesse vídeo eu quero pensar um pouco melhor da presença do racismo na educação, no processo metodológico de aprendizagem desses alunos negros. Ai, agora eu falei tão bonito, não é verdade? Eu quero pensar como é que a gente ensina sem fazer um ensino que tenha por base o racismo. Pessoal, se a gente vai trabalhar a presença do racismo na educação, a gente tem que começar pelos dados, provando que, de fato, o racismo está impactando no processo de aprendizagem dos nossos alunos, dessa galerinha que está aí se formando. Vamos aos dados. De acordo com o IBGE, em 2018, o analfabetismo entre a população negra era de 9,1%. Cerca de 5 pontos percentuais a mais do que a população branca. População branca, 3,9%. Vou repetir. 9,1% analfabetismo da população negra, 3,9% da população branca. Jovens negros fora da escola, 19%. Brancos, 12,5%. Tem uma notícia legal, bacana. Nos últimos anos foi observada uma queda do abandono no ensino médio. Caíram para brancos e para negros, mas a diferença de percentual se manteve. Tem mais um dado aqui. Em 2016, o risco de suicídio foi 45% maior entre adolescentes e jovens negros. Gente, as nossas crianças negras, elas não estão aprendendo, elas estão saindo da escola e elas estão morrendo. A gente tem que fazer alguma coisa. A Benilda Brito, que é mestre em educação pela Universidade Federal da Bahia, fundadora do ODARA, que é o Instituto da Mulher Negra, ela diz o seguinte: se já foi comprovado que nós, negros, temos perfeitamente condições e capacidade de aprender, por que nós estamos nesse lugar de não saber? O racismo está diretamente ligado ao processo de ensino e aprendizagem. Nos projetos de turma acelerada, dificuldade de aprendizagem, a pior sala, os negros sempre são a maioria. Entendidos negros dentro daquela conotação do IBGE, associação pretos e pardos. O rendimento escolar, ele está ligado à afetividade. A gente aprende mais aquilo que a gente gosta mais. Em
Então, não se discute avanço escolar e educacional sem discutir o racismo e a autoestima deste grupo populacional. O professor chega na sala de aula e não encosta na criança negra, mas trata com afeto a criança branca. A reação da criança negra, ela vai ser imediata. Em primeiro lugar, ela vai ter vergonha da identidade dela. E aí ela pode ou se recuar e ficar amuada, ou partir para um comportamento agressivo. Existe uma coisa que se chama profecia autorrealizada. O professor entra na sala de aula achando que os alunos negros não vão aprender. E não digam que eu estou mentindo, tenho os fatos aqui para comprovar esta situação. O aluno se sente incapaz. O professor acha que ele não vai aprender. Qual é a possibilidade da gente garantir a aprendizagem e o sucesso escolar desta criança? O professor negro, que não reconhece suas origens, que olha no espelho e não gosta da cara preta que ele vê, como é que ele vai conseguir construir a autoestima destas crianças negras e contribuir para o desenvolvimento desta aprendizagem? Por isso que a reflexão sobre uma escola antirracista, ela é importante para os alunos, para os professores e para toda a sociedade. E eu estou acolhendo a sugestão de um grande amigo, que eu sempre deixo, o nome dele aí nos links, mesmo porque ele está sempre aqui contribuindo com este canal, vendo os vídeos e fazendo algumas revisões. O bullying te descaracteriza, mas o racismo, ele te desumaniza. Lembrem-se do quanto se associa aos animais. Os episódios de racismo que nós sofremos, eles são tão marcantes e tão doídos que acompanham a gente a vida inteira. Vamos pensar um pouquinho na história. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Não se criou nenhuma condição digna de inserção deste grupo na sociedade brasileira. Foi-se construindo ao longo da história um racismo estrutural. Existe uma convergência de interesses fazendo com que, de um lado, o racismo implique na subalternização de grupos sociais, destituindo este grupo de bens materiais e simbólicos. E associado a isso, nós temos um conjunto de preconceitos que, de forma subjetiva, está internalizado em toda a sociedade brasileira. Os indicadores educacionais são reflexo desta situação. As crianças se descobrem negras dentro das escolas. Na maioria dos casos, o primeiro episódio de racismo é vivido na escola. É na escola que ela vai ter os primeiros contatos com imagens discriminatórias e estereotipadas, muitas vezes veiculada pelos livros didáticos. Só a educação é capaz de desconstruir o monstro do racismo que ela ajudou a criar e a propagar. Mas e o professor? Qual é a ação do professor? Bom, eu posso colocar a culpa no Poder Executivo, no Legislativo, no Ministro da Educação, na sociedade, na televisão. Mas e a minha ação? Qual é a minha ação dentro deste processo? O que é que eu posso fazer? Galera, a omissão, ela não é neutra. Ela dá força e poder ao opressor. Eu tenho que criar uma educação que respeite o indivíduo e o local no qual ele está inserido. Ai, puxa vida, eu sou bronca! Não. É, acima de tudo, um processo de reflexão. Constatar que o racismo existe e que ele se manifesta de forma sutil. E que a não ação já é uma ação. Está dentro do ritual pedagógico do professor. E tenho também que valorizar as inúmeras e múltiplas ações que são feitas para reverter este processo. Tá bom, mas então o que eu tenho que fazer?
Além das ações para resolver os conflitos cotidianos, principalmente o étnico-raciais, como a gente sempre faz, perceber a sutileza da manifestação do racismo e intervir dentro deste processo. Garantir a pluriversalidade do currículo, no caso da gestão, ter um corpo docente diversamente étnico. Nós devemos incentivar o diálogo, valorizar a cultura negra dentro das escolas, fazer oficinas e exposições com a temática de combate ao preconceito. Além disso, combater todo e qualquer indício de racismo recreativo. O continente africano, ele não pode estar presente dentro da escola em novembro e na disciplina de história. Ele tem que estar presente em todas as disciplinas. No caso da matemática, as máscaras africanas são um belo exemplo para trabalhar a associação entre arte e matemática. Elas estão repletas de padrões geométricos, gráficos, que se analisa a questão racial presente em território brasileiro, o impacto do racismo na nossa sociedade, além de inúmeros jogos. O Mancala é bastante conhecido e estimula o raciocínio das crianças. No caso da geografia, tirar a ideia de que a Europa é o centro do mundo, desmistificar o colonialismo do poder, do ser e do saber, trazendo outros autores para o universo destas crianças. Trabalhar o conceito de raça como ele realmente o é, uma categoria de dominação. A literatura. A literatura é um campo muito amplo, tanto para autores quanto para personagens, o protagonismo negro nas histórias. E isso não apenas no campo literário, mas também no campo da análise gramatical. E a história? Ai, minha doce história! Em primeiro lugar, lembrar que a história do negro não começa na escravidão. A minha história, ela não pode ser pautada só pelo lado do sofrimento. Tem que mostrar resistência, a luta, o protagonismo, as histórias de sucesso, os reis, rainhas e todo o conhecimento científico e tecnológico presente em África. No caso das ciências, física, química, biologia, a gente não pode esquecer que os africanos conheciam a mineração, a metalurgia e a produção ceramista antes da chegada dos europeus. E que esses europeus utilizaram todo esse conhecimento científico e tecnológico nas regiões que foram colonizadas. A bateia, que era aquela peneira utilizada na mineração aqui no Brasil, tecnologia africana. A primeira cesárea, os registros foram feitos no território africano. A escrita presente não apenas no Egito, mas em outras regiões do território africano através de símbolos ideográficos. É um continente produtor de história, cultura e tecnologia sistematicamente apagadas, num processo que a gente chama de epistemicídio. Mas agora a gente só vai falar da cultura africana. O Demerval Saviani, que é um pedagogo super famoso, ele fala da teoria da vara. Ele diz assim: se a vara está curvada para um lado e a gente quiser chegar ela para o centro, a gente tem que curvá-la para o outro lado. Durante séculos, a educação brasileira esteve curvada para o lado europeu. A gente tem que quebrar a impermeabilidade da escola e trazer outras culturas e outros elementos. Africanos, americanos, asiáticos, a cultura popular, trazer ela para dentro da escola, ampliando o universo teórico, cognitivo dos nossos alunos e contribuindo para a construção de um mundo melhor. Até o nosso próximo vídeo.